Paz do Senhor Jesus, como vai você? Eu espero que muito bem. Hoje é uma quinta-feira que nos fez o Senhor e eu estou aqui hoje sim para mais um episódio da nossa série A Construção da Nossa História. Hoje nós vamos recapitular algumas partes, né? Porque a gente deu um intervalozinho aí bom entre os episódios. Então nós vamos recapitular essa questão de Saul e Davi e vamos entrar então no reinado de Davi, finalmente, para falarmos inteiramente agora do segundo reinado, do segundo rei de Israel. Então, simbora! Então, recapitulando um pouco do que retratamos no nosso último episódio, a Bíblia vai dizer que Saul começou a indignar-se contra Davi, porque na volta da batalha, você lembra do cântico das mulheres que nós aqui mencionamos? As mulheres se respondiam umas às outras dizendo: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Então Saul disse: o que lhe falta, senão somente o meu reino? E então começa uma perseguição ferrenha, desde 1 Samuel capítulo 19 até 1 Samuel capítulo 31, na morte de Saul, estende-se essa perseguição de Saul para com Davi, porque a Bíblia vai dizer que em tudo Davi se conduzia prudentemente e Judá amava Davi, ele entrava e saía diante do povo, sendo amado por ele. E então a Bíblia vai dizer que Merabe se casaria com Davi, a filha mais velha de Saul. Porém, ela foi dada a Adriel, outro homem, no tempo em que deveria ser dada por mulher a Davi. Então Davi vai casar-se com Mical, e Mical amava muito a Davi, a Bíblia vai deixar isso enfaticamente claro. E sabe o que Saul pediu como dote por Mical? 100 prepúcios de filisteus, porque a Bíblia vai dizer que Saul buscava ocasião para fazer Davi cair. E a Bíblia vai dizer que Davi vai com seus homens de forma corajosa, e isso pareceu bom aos seus olhos. E ele traz não só 100 prepúcios, mas 200 prepúcios de filisteus. E quero deixar marcado aqui 3 coisas, 2 fatos de quando Davi tem a oportunidade de matar Saul. E o primeiro fato aqui, a amizade de Jonatas, filho de Saul, e Davi. A Bíblia vai dizer que em todos os momentos que Saul buscava estratégias para matar, né, a Davi, a Bíblia vai dizer que Jonatas ajudava o seu amigo e tentava lhe dar sinais de como escapar das mãos do seu próprio pai. E a Bíblia vai dizer também que ele chega a dizer o seguinte: Davi, na verdade, eu sei que você será rei e eu serei o segundo no reinado contigo. Ou seja, ele estava realmente abdicando da sua linha de sucessão ali para ser rei, para então literalmente apoiar o seu amigo, porque ele sabia que o Espírito de Deus habitava na vida de Davi, que ele havia sido um escolhido de Deus para essa missão. E a Bíblia vai dizer que ele amou realmente Davi e a sua alma se apegou a Davi. Então, assim, é uma amizade muito bonita narrada na Bíblia, em todos os capítulos dessa perseguição de Saul para com Davi, fica muito destacado esse amor sincero da amizade que Jonatas nutria por Davi. Então quero levar você lá a 1 Samuel capítulo 24, a primeira oportunidade que Davi tem de matar Saul. A Bíblia vai dizer que nessa perseguição, né, quando Saul descobre onde Davi está, voltando ali de uma batalha com os filisteus, vão dizer para ele onde Davi está e ele vai a perseguir Davi. E a Bíblia vai dizer então que Davi estava no fundo de uma caverna e Saul entra nessa caverna para aliviar o seu ventre. Só que ele não sabia que Davi e os seus homens estavam no fundo dessa caverna. Então a Bíblia vai dizer que Davi corta, né, uma parte, um pedaço do manto de Saul, mas não lhe fere. E ele depois vai mostrar para Saul dizendo que teve a oportunidade, de lhe matar. Ali vai mostrar a ponta do seu manto, mas não o fez por temor ao Senhor. A segunda oportunidade que Davi tem de matar Saul acontece lá em 1 Samuel capítulo 26. A Bíblia vai dizer então que num acampamento lá que Saul estava, né, perseguindo a Davi para variar, a Bíblia vai dizer que todos estavam dormindo. Davi entra nesse acampamento, ele pega uma lança, a Bíblia vai dizer lá no versículo 11, vou ler para você, olha, do capítulo 26. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água e vamos-nos. Então a Bíblia vai dizer que ele pega a lança, né, que estava sobre a cabeceira e a bilha de água, mas não toca em Saul e vai. E depois mostra da mesma forma para Saul: olha, eu poderia ter lhe matado, mas não
o fiz. Porque Davi sabia que, independente dos caminhos pelos quais Saul estava se conduzindo, existia uma unção derramada sobre a sua cabeça. Em algum momento, ele foi escolhido como rei por Deus. E ele respeitava e tinha temor sobre essa unção que estava derramada na sua cabeça, independente de qualquer coisa. Mas então, vamos falar da fatídica morte de Saul e adentrarmos principalmente no fato do que a gente quer avançar hoje para entrarmos finalmente na história de Davi, né? Então vamos falar da morte de Saul para adentrarmos finalmente aí na história e no reinado de Davi. Então, simbora. Pessoal, esse barulho de obra que tá saindo no fundo do áudio aí, o apartamento do lado aqui tá em obra, eu acredito que vai sair, eu tô tentando reduzir ao máximo o ruído pra vocês, mas acredito que de alguma forma vai sair o ruído aí, então peço desculpa a vocês, tá bom? Espero aí que não incomode vocês pra me ouvir, mas enfim. Vamos lá? Então, capítulo 31, versículo 1 inicia assim, ó. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. Então, a Bíblia vai dizer que nessa batalha, Israel perde, né? Caem mortos os homens na montanha de Gilboa, e não só isso. Os filisteus matam, então, os filhos de Saul, Jonatas, Abinadab e Malquissua. E a peleja fica tão grave, né? A peleja vai se encerrar ali de forma tão grave que os flecheiros vão perseguir a Saul e vão alcançar. E Saul, temendo muitos flecheiros, vai dizer ao seu pajem de armas: pega a tua espada, me atravessa e me mata. Só que o seu pajem não quis fazer isso, não quis matar a Saul. Então a Bíblia vai dizer que Saul se lançou sobre a sua própria espada e assim morreu. E vendo o seu pajem que ele havia morrido, também se lançou sobre a sua espada e morreu. Assim, naquele dia morreu Saul e todos os seus filhos, né? Os filhos de Saul ali, Jonatas, Abinadab e Malquissua, vão morrer. Gente, e assim encerra-se de forma trágica o primeiro rei de Israel. Então termina sua história dessa forma. Então agora vamos saber o que Davi achou da morte de Saul quando ele recebeu a notícia? Simbora! Então, pessoal, só para deixar enfaticamente claro, quando eu disse que todos os filhos de Saul morreram, todos os filhos que foram à batalha, tá bom? Esbocete, por exemplo, é filho de Saul e vai tornar-se rei de Israel, porque em primeira instância, quando Davi vai ser coroado, ele vai ser coroado apenas como rei em Judá. E Abner vai ungir Esbocete rei em Israel, tá bom? Então, os filhos que foram à batalha, os filhos de Saul, morreram: Malquissua, Abinadab e Jonatas, tá bom? E então o homem vai trazer as novas a respeito daquilo que sucedeu na batalha, né, de Saul a Davi. A Bíblia vai dizer no versículo 1 de 2 Samuel, capítulo 1, o seguinte: depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziglag, quando no terceiro dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul com as suas roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito. Então Davi perguntou de onde ele vinha. Ele disse que vinha do acampamento israelita, e Davi falou: então me conta o que aconteceu na batalha. E ele contou e disse então que a batalha se agravou grandemente, e então Saul e Jonatas, seu filho, morreram. E Davi pergunta: como é que você sabe então que eles estão mortos? E ele vai dizer então que, encerrando-se gravemente ali a batalha, Saul havia chamado, vendo ele, perguntou: quem você é? Ele disse que era amalequita. Então ele vai mentir dizendo que Saul pediu para que ele o matasse, e ele matou Saul. E a gente sabe então que isso é uma grande mentira, visto que Saul se lançou sobre a sua própria espada e morreu. Então a Bíblia vai dizer que esse homem disse assim no versículo 9, né? Mentindo. Então ele me ordenou, dizendo: vem aqui e mata-me, estou em angústia da morte. Por isso aproximei-me dele e o matei, porque ele sabia que não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os a ti, meu senhor. Ele disse então isso para Davi, muito provavelmente então na condição ali de pensar que Davi faria gosto daquilo que ele possivelmente fez, porque a gente sabe que não fez. Então a Bíblia vai dizer no versículo 11 que Davi rasgou suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo, e se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à
espada. E então não só isso, Davi vai dar ordem para que esse jovem que trouxe essa notícia dizendo que matou a Saul seja morto. A Bíblia vai dizer assim no versículo 13: E Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: de onde você é? E ele respondeu: sou filho de um estrangeiro, sou amalequita. Davi lhe perguntou: como, pois, você não temeu levantar a sua mão contra o ungido do Senhor? Então Davi chamou um de seus soldados e disse: vem aqui e mate-o. E o servo o feriu, e o homem morreu. E Davi tinha dito ao jovem: você é responsável por sua morte. Sua boca testemunhou contra você quando disse: matei o ungido do Senhor. Então a Bíblia vai dizer que Davi segue lamentando, né, a morte de Saul e Jonatas. Inclusive no versículo, deixa eu olhar exatamente, eu peguei essa versão, gente, porque eu acho mais clara aqui para narrar essa parte da história. Mas aqui, ó, no versículo 26 do capítulo 1, é muito tocante o que Davi fala acerca da perda de Jonatas. Ele diz assim: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Algumas versões vão dizer: mais valiosa era para mim a tua amizade do que o amor das mulheres. Literalmente, Davi considerava Jonatas um irmão seu, né? Ele tinha um amor, de uma amizade muito profunda com Jonatas, e ele vai lamentar grandemente então a perda não só de Jonatas, como também de Saul, independente de qualquer coisa, mas principalmente de Jonatas ali, o seu grande amigo. Mas então agora vamos falar, depois de toda essa lamentação a respeito da morte de todos eles, vamos falar então da coroação de Davi como rei de Judá. Simbora? Então, pessoal, passado todos esses fatos, a Bíblia vai dizer agora no capítulo 2 de 2 Samuel que Davi vai consultar, vai perguntar ao Senhor se ele deveria subir para alguma das cidades de Judá e habitar ali. Então o Senhor vai dizer que sim, e ele vai perguntar para qual, e o Senhor sinaliza então que é Hebrom. Então ele toma todos os homens que estão consigo, as suas mulheres, e sobe a Hebrom para ali habitar. E agora no versículo 4 do capítulo 2 a Bíblia vai dizer o seguinte: então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. Assim Davi torna-se então rei sobre Judá. E lhe trouxeram as notícias de que os homens de Jabes de Gileade tinham sepultado a Saul. E ele então vai enviar mensageiros a dizer: bendito sejais vós do Senhor, que sepultaram ao seu senhor Saul, usando para com ele de beneficência. Então ele prossegue dizendo no versículo 6 o seguinte: agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei este bem, porquanto fizestes isto. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, está morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim por seu rei. Então assim Davi assume seu posicionamento, seu posto, então, como rei de Judá. Mas se de um lado ele estava sendo ungido rei sobre Judá, do outro lado Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, estava forçando uma coroação para com o filho de Saul, Isbosete. E a Bíblia vai dizer o seguinte para a gente a partir do versículo 8. Porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, sobre Efraim, sobre Benjamim, sobre todo Israel. E era da idade de 40 anos Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. E reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Então, aqui a gente percebe que há uma certa confusão, porque Abner forçou essa coroação então de Isbosete, porque ele sabia que Davi era ungido do Senhor, né? Mas ele vai forçar para que haja a sucessão de Saul, então vai ungir Isbosete como rei. E como será então que Davi finalmente se torna rei sobre todo Israel? Esse é um fato para narrarmos no nosso próximo episódio, na nossa próxima semana. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. No próximo episódio nós vamos retratar como Davi tornou-se rei sobre todo Israel e os primeiros passos, então, do seu reinado por completo, quando ele se torna, então, o rei exclusivo de Israel. Espero que você tenha gostado desse episódio. Comenta, curte, compartilha e interage aqui. Eu gosto sempre de saber do feedback de vocês e da opinião do que vocês estão achando, tá bom? Então, Deus te abençoe, até a nossa próxima semana. Tchau, tchau.